Deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma comer alface achando que está fazendo a coisa mais saudável possível? Muita gente faz isso. Coloca no prato, mistura na salada, come tranquilo, acreditando que é um dos alimentos mais seguros da mesa. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. E esse detalhe pode transformar um alimento aparentemente inocente em algo que pode trazer risco, principalmente depois dos 60. A alface cresce muito perto do solo, absorve tudo o que está na água e na terra, e se não for preparada da forma correta, pode carregar substâncias ou micro-organismos que o corpo mais sensível sente rapidamente. O problema é que a maioria das pessoas faz exatamente o que não deveria antes de comer. No vídeo de hoje, você vai entender 7 erros comuns ao consumir alface. O último ponto é o que quase todo mundo faz errado na cozinha. Então, fica comigo até o final, que você irá aprender bastante. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo. Você costuma lavar a alface só com água ou usa algum outro método? E me conta de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. É incrível ver como essa comunidade cresce e se fortalece em tantos lugares do mundo. Agora presta atenção, porque algo que parece saudável também precisa ser preparado do jeito certo. Vamos começar. Número 7. Lavar a alface apenas com água da torneira. Esse é o erro mais frequente. Muita gente pega a alface, passa rapidamente na água da torneira e acha que está tudo resolvido, mas não está. A água corrente remove sujeira visível, mas não elimina completamente micro-organismos, ovos de parasitas ou bactérias que podem estar presos nas folhas. Isso acontece porque a superfície da alface não é lisa. Ela tem dobras, pequenos sulcos e áreas onde partículas microscópicas conseguem se alojar. E quando isso entra no organismo, especialmente depois dos 60, o sistema digestivo pode reagir com mais sensibilidade. No cotidiano, isso aparece assim. Seu Jorge, de 72 anos, sempre lavava a alface rapidamente antes das refeições. Achava que bastava enxaguar bem. Depois de alguns episódios de desconforto intestinal, descobriu que a higienização correta faz muita diferença. Já Dona Marlene, de 67, passou a deixar a alface de molho por alguns minutos na solução adequada antes de consumir. Disse que se sentiu mais tranquila, sabendo que estava eliminando riscos invisíveis. Aqui está a diferença. Enxaguar remove sujeira, higienizar remove micro-organismos, e essa distinção é essencial quando falamos de alimentos crus. Forma mais segura de higienizar. Separar as folhas uma a uma. Deixar de molho por alguns minutos em solução apropriada. Enxaguar novamente antes de consumir. Pequenos cuidados reduzem muito o risco. Se você também costumava lavar a alface só na água, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui a gente fala sobre hábitos simples que protegem sua saúde. Mas existe um erro ainda mais comum. E ele acontece antes mesmo da lavagem. Número 6. Comprar alface muito danificada ou com folhas escurecidas. Esse erro começa no mercado. Muitas pessoas escolhem a alface apenas pelo tamanho ou pelo preço e ignoram sinais importantes nas folhas. Quando a alface apresenta partes muito escuras, machucadas ou amassadas, isso pode indicar que a folha já começou um processo de deterioração. E folhas danificadas se tornam um ambiente muito mais favorável para a multiplicação de bactérias. Depois dos 60, o organismo pode reagir de forma mais sensível a alimentos que já passaram desse ponto ideal de consumo. Dona Teresa, de 70 anos, costumava escolher alfaces muito grandes, mesmo quando algumas folhas estavam escuras. Achava que bastava retirar as partes ruins. Com o tempo, percebeu que a salada às vezes tinha um gosto diferente e passou a prestar mais atenção na aparência das folhas.
Já seu Roberto, de 68, adotou um critério simples: sempre escolher alfaces firmes, com folhas claras e crocantes. Disse que a qualidade da salada mudou completamente. Aqui vai uma regra simples: folhas firmes indicam frescor, folhas escurecidas indicam início de deterioração. E quanto mais fresca a alface, menor o risco de contaminação. Ao escolher no mercado, prefira folhas verdes e firmes. Evite manchas escuras. Evite folhas muito murchas. Observe se a base está úmida ou deteriorada. Pequenos sinais visuais dizem muito sobre a qualidade do alimento. Se você costuma escolher alface apenas pelo tamanho ou preço, comenta o número 6 aqui embaixo. Agora vem um erro que acontece dentro da cozinha e pode favorecer a proliferação de bactérias sem que você perceba. Número 5. Guardar a alface úmida dentro da geladeira. Muita gente lava a alface assim que chega do mercado e coloca direto na geladeira. A intenção é boa. Mas quando a alface é guardada ainda molhada, o ambiente dentro do recipiente ou do saco plástico se torna perfeito para a multiplicação de bactérias. A umidade constante acelera a deterioração das folhas, e isso faz com que a alface estrague mais rápido, além de aumentar o risco de contaminação. No dia a dia, isso aparece assim. Dona Ivone, de 73 anos, sempre lavava toda a alface ao chegar em casa e guardava imediatamente na geladeira. Depois de 2 ou 3 dias, as folhas ficavam escurecidas e com cheiro estranho. Já seu Augusto, de 69, começou a fazer diferente. Lavava a alface, secava bem com papel toalha e só então armazenava em um recipiente com ventilação. Percebeu que as folhas duravam muito mais tempo. Aqui está o detalhe importante. Umidade constante acelera a deterioração. Folhas secas preservam frescor. Forma mais segura de armazenar. Lavar apenas quando for consumir ou secar bem antes de guardar. Usar papel toalha para retirar excesso de água. Armazenar em recipiente ventilado na geladeira. Esse cuidado simples ajuda a manter a alface mais segura e fresca. Se você costuma guardar a alface ainda molhada na geladeira, comenta o número 5 aqui embaixo. Existe um erro ainda mais comum. E ele acontece no momento da lavagem, quando muita gente usa o produto errado. Número 4. Usar detergente ou sabão para lavar a alface. Algumas pessoas acreditam que para eliminar bactérias, o melhor caminho é usar detergente ou sabão nas folhas. Mas isso não é recomendado. Produtos de limpeza doméstica não foram feitos para alimentos. Eles podem deixar resíduos químicos microscópicos nas folhas. Mesmo após enxaguar, pequenas quantidades podem permanecer. E quando ingeridos repetidamente, esses resíduos podem irritar o sistema digestivo, especialmente em pessoas com o organismo mais sensível. No cotidiano, isso aparece assim. Seu Benedito, de 74 anos, dizia que lavava a alface com detergente para garantir que estivesse limpa. Depois de conversar com um nutricionista, descobriu que esse método pode trazer mais risco do que proteção. Já a Dona Lourdes, de 69, passou a usar a solução apropriada para higienizar vegetais. Deixava as folhas de molho por alguns minutos e depois enxaguava bem. Sentiu mais segurança na preparação da salada. Aqui vai o ponto importante. Detergente remove gordura e higienizador próprio elimina micro-organismos. São coisas diferentes. Para higienizar corretamente, use solução específica para vegetais ou hipoclorito próprio para alimentos. Deixe as folhas de molho pelo tempo indicado. Enxague depois em água corrente. Assim, você reduz os riscos sem deixar resíduos químicos no alimento. Se você já lavou alface com detergente alguma vez, comenta o número 4 aqui embaixo. Fica comigo, porque agora vem um erro que muita gente faz na hora de preparar a salada. E ele pode aumentar o risco de contaminação sem que você perceba.
Número 3. Cortar a alface com a mesma faca usada para outros alimentos. Esse erro é mais comum do que parece. Na rotina da cozinha, muitas pessoas usam a mesma faca que acabou de cortar carne, frango ou outros alimentos para picar a alface. O problema é que isso pode provocar contaminação cruzada. Mesmo que a faca pareça limpa, micro-organismos microscópicos podem permanecer na lâmina. E quando entram em contato com um alimento que será consumido cru, como a alface, o risco aumenta. Especialmente para pessoas com o sistema digestivo mais sensível. No dia a dia, isso aparece assim. Seu Gilberto, de 71 anos, costumava preparar tudo na mesma tábua e com a mesma faca. Primeiro cortava frango, depois a salada. Sem perceber, estava transferindo micro-organismos de um alimento para outro. Já Dona Nair, de 66, criou um hábito simples: sempre separar uma faca e uma tábua apenas para verduras e alimentos crus. Disse que a cozinha ficou mais organizada e segura. Aqui está a diferença. Utensílios compartilhados aumentam o risco de contaminação. Utensílios separados reduzem o risco. Pequenas mudanças na rotina da cozinha fazem muita diferença na segurança dos alimentos. Se você já usou a mesma faca para preparar carne e salada, comenta o número 3 aqui embaixo. A seguir, vem um erro ainda mais comum. E ele acontece depois que a alface já está pronta na mesa. Número 2. Temperar a alface muito tempo antes de servir. Esse hábito parece inofensivo. Muita gente prepara a salada com antecedência. Já coloca sal, limão, vinagre ou molho. E deixa tudo pronto esperando a hora da refeição. Mas quando a alface é temperada muito cedo, acontece algo importante. O sal e os ácidos começam a quebrar a estrutura da folha. As folhas ficam murchas, liberam líquido e perdem a textura crocante. Além disso, a mistura de umidade com temperatura ambiente pode favorecer a proliferação de bactérias se a salada ficar exposta por muito tempo. No cotidiano, isso aparece assim. Dona Célia, de 72 anos, costumava temperar a salada logo após o preparo para ganhar tempo. Quando chegava a hora de comer, a alface já estava mole e com excesso de líquido no prato. Já seu Armando, de 69, adotou um hábito simples: deixar a alface pronta, mas temperar apenas na hora de servir. Disse que a salada passou a ficar mais fresca e saborosa. Aqui está o detalhe importante. Temperar cedo faz a alface murchar. Temperar na hora preserva frescor e textura. O ideal é preparar as folhas com antecedência, manter refrigerado, adicionar sal, limão ou molho apenas no momento de servir. Esse pequeno cuidado faz muita diferença. Se você costuma temperar a salada muito antes da refeição, comenta o número 2 aqui embaixo. E agora chegamos ao erro que mais surpreende, porque muita gente acredita que está fazendo algo saudável, quando na verdade pode estar trazendo risco. Número 1. Consumir alface crua, sem qualquer higienização adequada. Esse é o ponto mais importante de todos. A alface é um alimento extremamente saudável, rico em fibras, água, vitaminas e minerais. O problema não está na alface, está na forma como ela chega até o prato. Por crescer muito próxima ao solo, a alface pode entrar em contato com terra, água contaminada, resíduos orgânicos, micro-organismos presentes no ambiente. Quando as folhas não passam por um processo adequado de higienização, esses micro-organismos podem permanecer nelas. E quando consumidos crus, entram diretamente no organismo. Em pessoas mais jovens, o corpo muitas vezes reage bem. Mas depois dos 60, o sistema digestivo pode ser mais sensível. No dia a dia, isso aparece assim. Seu Raimundo, de 74 anos, costumava arrancar folhas da alface direto do pé na horta e comer ali mesmo, acreditando que estava mais natural e saudável.
Com o tempo, percebeu episódios de desconforto intestinal e passou a higienizar antes de consumir. Já Dona Lourdes, de 68, criou um ritual simples na cozinha. Separar as folhas, deixar de molho na solução apropriada por alguns minutos e depois enxaguar bem. Disse que isso trouxe mais tranquilidade para consumir verduras cruas. Aqui está a verdade mais importante deste vídeo. Alimento saudável também precisa de preparo seguro. Forma correta de higienizar. Separar as folhas. Deixar de molho em solução apropriada para vegetais. Respeitar o tempo indicado. Enxaguar antes de consumir. Esse cuidado simples reduz muitos riscos. Se essa informação te ajudou a entender melhor como consumir alface com segurança, comenta o número 1 aqui embaixo. Se você chegou até aqui, percebeu uma coisa importante. A alface continua sendo um alimento saudável. O problema não está nela. O problema está nos pequenos erros que muita gente comete antes de colocá-la no prato. Lavar apenas com água. Escolher folhas já deterioradas. Guardar molhada na geladeira, usar produtos inadequados na higienização, misturar utensílios da cozinha, temperar muito cedo ou simplesmente consumir sem preparar corretamente. São detalhes simples, mas são esses detalhes que fazem a diferença entre uma alimentação segura e um risco desnecessário. Principalmente depois dos 60, quando o organismo pode reagir com mais sensibilidade a alimentos contaminados. A boa notícia é que todos esses erros são fáceis de corrigir. Com alguns cuidados simples na cozinha, você continua aproveitando os benefícios da alface sem preocupação. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esses detalhes com mais clareza, compartilhe com alguém da sua família ou com um amigo que sempre prepara saladas em casa. Muita gente acredita que está fazendo tudo certo, mas nunca recebeu essa orientação. E se você ainda não faz parte do canal, se inscreva agora, ative o sininho e deixe seu like. Aqui a missão é simples. Ajudar você a cuidar da saúde com informação clara, prática e que realmente faz diferença no dia a dia. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses erros você já cometeu sem perceber? Porque reconhecer o erro é sempre o primeiro passo para mudar. Obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.